E aí, amigos, eu sou o Gustavo Anschau e já faz alguns meses que eu já tô morando aqui na Alemanha e eu, por curiosidade, fui lá no Google pesquisar quais eram as perguntas mais buscadas no Google sobre a Alemanha. E bom, morando aqui já há algum tempo, eu acho que eu posso responder alguma dessas perguntas, compartilhar um pouco das minhas experiências. Confesso que fiquei curioso com algumas dessas perguntas que são muito pesquisadas. Você vai descobrir agora quais são essas perguntas e quais são as respostas para essas perguntas. A primeira pergunta é: preciso de visto para entrar na Alemanha? Olha, até esse ano, você não precisava de visto. Ainda não precisa. Mas no ano que vem, você vai precisar emitir um ESTA, que é basicamente você entrar num site do governo, falar que você quer vir para cá, e aí você só paga uma taxa e em algumas horas ou alguns dias já está liberado. Então aí você pode entrar. Então é uma regra que está mudando, então se eu fosse você, eu olharia isso antes de vir para a Europa, não só para a Alemanha, que inclusive para os meus pais que iam vir para cá, o ano que vem eu vou ter que dar uma olhada como vai funcionar direitinho. Vale lembrar que a regra de 3 meses direto não muda, então você pode ficar aqui na Alemanha ou qualquer outro país aqui da Europa por 3 meses, e aí para você ficar mais, você tem que sair do país, no caso no espaço Schengen, durante um tempo e depois voltar se você quiser. O mesmo vale para os europeus indo para o Brasil, então eles ficam só até 3 meses e depois eles têm que sair. A não ser que tenham visto de trabalho e tudo mais, eu tô falando no caso de turismo. Qual é a voltagem da Alemanha? Isso é curioso, porque na verdade é 220, 230, se eu não me engano. Quando a gente se mudou para cá, a gente tinha que ficar olhando a voltagem de tudo, porque a maioria das coisas, pelo menos em São Paulo, é 110. Eu sei que no sul do Brasil é 220, então isso muda bastante. Os de 220 bivolt a gente conseguiu trazer, mas os de 110 a gente teve que doar alguns aparelhos porque realmente não dava. Na Alemanha, é crime ser LGBT? Boa pergunta. Antigamente era crime, não podia, até tinha umas pessoas disfarçadas para tentar buscar esses LGBTs e aí eles eram presos, mas já faz uns bons anos que não é crime, inclusive o casamento daqui é legalizado. Não tem problema nenhum. E foi legalizado há pouco tempo o casamento, viu? Não faz muito tempo, não. Uma das coisas que eu reparei é que aqui é muito mais normal, o que deve ser normal, normalizado, mas não é um tabu falar sobre isso. Pelo menos na minha experiência, não está sendo um tabu, não é um problema, não é, meu Deus. Não, é um assunto normal e cada um vive a sua vida aqui. Na Alemanha faz frio? Isso é uma impressão também que as pessoas têm, tudo bem. Eu cheguei no fim do inverno e sim, faz frio e neva aqui. Inclusive em abril, que tava para o começo ali da primavera, começou a nevar muito, mas foi tipo 2 dias e pronto. Depois começou de fato a primavera. Aqui em Mannheim, onde eu moro, que é uns 30 a 40 minutos de Frankfurt, neva, mas não muito. Então é aquilo, né? Faz frio, mas não é um frio extremo como no Canadá, que em Toronto faz menos 40 graus, sabe? Tem temperaturas negativas às vezes, mas não é um absurdo de frio que você tem que ter uma cidade subterrânea, como é o caso de Toronto. Qual língua fala na Alemanha? Bom, é alemão, não é alemanhês, tô brincando. É alemão, é uma das línguas mais faladas da Europa, se você quiser saber disso, é bem importante desse fato. Ela é uma língua difícil, assim como um português, então, né, não é tão novidade pra gente assim. Claro que nascer falando é muito mais fácil do que aprender depois. E a segunda língua, vamos dizer assim, seria o inglês, mas tem regiões que não falam inglês, e uma coisa que eu percebi que nos Estados Unidos é muito claro, tipo, tem inglês e obrigatoriamente tem lá o escrito em espanhol, assim como no Canadá, que é o inglês e o francês. Aqui não, aqui é só alemão. Quando você está numa região perto de aeroporto, sim, aí eles colocam em inglês. Mas a maioria das coisas, a minha experiência diz que é só o alemão mesmo. Você vai ter que adivinhar. Uma e outra coisinha só que tem inglês. Qual é a moeda da Alemanha? Na Alemanha a gente tem o euro, assim como todo o espaço Schengen, né? Então a gente usa o euro. Ele varia, viu? De um país para o outro. Por exemplo, o salário mínimo da Alemanha é 12 euros por hora,
enquanto na Itália era 8. Então tem uma variação e as coisas ficam mais caras e mais baratas dependendo do país que você mora. Qual o horário da Alemanha agora? Bom, o fuso horário comparado com o do Brasil, aqui na Alemanha é 5 horas a mais. Quando eu cheguei era 4 horas de diferença e aí agora mudou para 5 horas a mais. Então vai variar entre 4 e 5 horas, mas por enquanto está sendo 5 horas. Na Alemanha tem praia? Tem, mas não é das coisas mais lindas do mundo, principalmente se você comparar com as praias do Brasil. Eu ainda não conheci as praias, então não posso falar com tanta propriedade, mas a minha experiência é que as pessoas do sul da Alemanha costumam ir para a Itália, costumam ir para outros países do que as praias da Alemanha. E o pessoal mais de Berlim ali, fica mais fácil para eles a praia, então enfim, eles gostam mais de... Fica mais fácil para eles irem para as praias. A próxima pergunta pesquisada foi se na Alemanha tem Pix. Não tem. Por incrível que pareça, talvez você não saiba disso, o sistema bancário do Brasil é um dos mais evoluídos do mundo, são um dos mais seguros. Também, por tanto de golpe que você tem por aí, então essas coisas são muito bem evoluídas no Brasil. Aqui a gente tem um tal de giro alguma coisa que eu ainda não aprendi a usar. Você tem o seu IBAN e aí você manda um pro outro, mas uma transferência geralmente demora um dia. Bom, eu ainda tô me adaptando com essas questões bancárias. Morar na Alemanha vale a pena do seu ponto de vista, do seu objetivo. Para mim, vale muito a pena. Só do fato de eu conseguir fazer tudo aqui com segurança, sem medo de ser roubado, sem medo de qualquer coisa daqui, já tá valendo muito a pena. Eu confesso que de um tempinho pra cá eu comecei a desenvolver um pouco de medo do Brasil, porque a gente escuta só coisas ruins, sabe, das coisas que estão acontecendo no país, e a gente fala, poxa, aqui pelo menos é melhor, a gente vê que o país faz alguma coisa para poder, sei lá, controlar a inflação, controlar os problemas do dia a dia, de segurança e tudo mais. Não quero ser ingrato, óbvio, eu sei que não é tudo isso resumido, mas a gente vê o tanto que a qualidade de vida importa. Então, por mais que, sei lá, um salário mínimo comparado com o Brasil e comparado com o salário mínimo daqui, com o salário mínimo daqui você tem uma vida digna. E no Brasil, a gente vê que com um salário mínimo você não consegue fazer absolutamente nada, as coisas ficam cada vez mais caras e tá complicado. Você precisa trabalhar mais de 1 hora para conseguir 1 litro de leite, sabe? Então, essas coisas deixam a gente bem chateado de ficar sabendo que, poxa, no Brasil a gente precisa lutar muito mais do que, viver uma vida aqui, por exemplo. Bom, amigos, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Essas foram as perguntas que fizeram no Google e eu espero ter ajudado respondendo essas perguntas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Alemanha, não se esqueça de conhecer o meu canal, se inscrever aqui, deixar o joinha e acompanhar toda a minha experiência por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!